Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje nós vamos continuar corrigindo as questões de matemática da prova de analista técnico de informática da CETEC Campinas, realizada pela banca Instituto Mais. Nós paramos na questão número 12. Então vamos lá. Um número natural ímpar de dois algarismos é tal que a soma destes dois algarismos é igual a 14. A diferença entre o maior algarismo e o menor é igual a 4. Além disso, o número em questão é 10 unidades maior do que um quadrado perfeito. Então, chamando de A o algarismo das dezenas deste número e de B o algarismo das unidades, o valor de A ao quadrado mais 2B é, alternativa A, 49, alternativa B, 47, alternativa C, 45 e alternativa D, 43. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Aí depois você volta para conferir a resposta. Beleza, então veja que a questão ela quer saber um número natural ímpar de dois algarismos. Ela não diz quais são esses dois algarismos. Mas ela diz, primeiro, que esse número é um número ímpar. Assim, você concorda comigo que o algarismo das unidades só pode ser 5 opções? O 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9, porque ele diz que é um número ímpar. Além disso, continua, diz que a soma dos dois algarismos é igual a 14 e que a diferença entre o maior algarismo e o menor é igual a 4. Se a diferença é igual a 4, vamos analisar as possibilidades. Se o último algarismo do meu número for 1, então o primeiro só pode ser 5. Por quê? Porque a questão diz que é um número natural. E se eu tirar 4 do 1, vai dar um número negativo, que faz parte do grupo dos números reais. Então não pode ser, por exemplo, aí, menos 3, porque assim o meu número ficaria menos 31, que não é um número natural. Então só pode ser o 5. Mas 51, se eu somar os dois algarismos, 5 mais 1 dá 14? Não. Então, não pode ser o 51. Vamos analisar o 3 agora. O 3, o primeiro algarismo do número, só pode ser o 7. Da mesma forma, se eu tirar 4 do 3, vai ficar menos 1, vai se tornar um número real e não um número natural. Então, ficaria 73 o nosso número. Somando 7 mais 3, dá 10 e não 14. Então, também não pode ser o 73. Da mesma forma, não pode ser o 15 e nem o 37. Também, somando os algarismos, não vai dar 14. Então, vamos ver agora o 5. Se o 5 for o segundo algarismo do meu número, tem duas possibilidades. Pode ser o 15 ou então o 95. Se eu somar 5 mais 1 dá 6, então não dá 14. Por isso não pode ser o número 15. Agora, se eu somar 5 com 9 dá 14, então pode ser o número 95. Vamos guardar ele. Agora, continuando, o 7 com o 3 nós já vimos que não pode, porque 7 mais 3 dá 10 e não 14. E também eu não posso colocar com o 11, porque daria um número de 3 algarismos. E a questão diz que é um número de 2 algarismos. Mas vamos ver com o 9. O 9, eu posso colocar ele com o 5, mas não posso colocar ele com o 14, porque, novamente, daria um número de 3 algarismos. Então, nós ficamos com duas possibilidades. O nosso número pode ser ou o 95 ou o 59. Mas a questão continua. Ela diz:
Além disso, o número em questão é 10 unidades maior do que um quadrado perfeito. Então, vamos testar nessas duas opções que nós temos? 95 menos 10 dá 85. 85 é um número quadrado perfeito? O que isso quer dizer? Existe uma raiz quadrada de 85? Deve existir, mas não dá um número natural, né? Então, ele não é um número quadrado perfeito. Agora, vamos ver o outro número. 59. 59 menos 10 dá 49. 49 é um número quadrado perfeito? 49 é o quadrado de 7, né? Então, raiz quadrada de 49 é 7. Então, achamos o nosso número. O nosso número é 59. Agora fica fácil. É só resolver a equaçãozinha que ele fez. Então, o 5 representa o A e o 9 o B. Ficamos, então, com 5 ao quadrado mais 2 vezes o 9, que vai dar 25 mais 18, que é igual a 43. Assim, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Vamos para a próxima? Adriana aplicou um capital de R$ 1.250 em um regime de juros simples durante um ano, sob a taxa de 2% ao mês. Bianca, por sua vez, aplicou um capital de R$ 900 também em regime de juros simples, durante 8 meses, sob a taxa de 4% ao mês. Assinale a alternativa que apresenta o valor da diferença entre os valores de juros obtidos por Adriana e por Bianca. Alternativa A, R$ 48, alternativa B, R$ 36, alternativa C, R$ 24 e alternativa D, R$ 12. Se quiser dar uma pausa, já eu volto para responder. Beleza? Essa é uma questãozinha de juros simples, bem fácil de resolver. Você precisa conhecer a fórmula do juros simples, né? Que é J igual a CIT, que é juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. É só montar aí duas equaçõezinhas, uma para a Adriana e outra para a Bianca, e diminuir o resultado uma da outra. Vai ficar assim, então. JA, que é os juros da Adriana, vai ser igual ao capital que ela investiu, que é 1.250, vezes a taxa, que é 2 sobre 100, vezes o tempo. Nunca se esqueça de que o tempo e a taxa têm que estar na mesma unidade. Então, se a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses. Como nós vimos aí, o enunciado diz que foi durante um ano, ou seja, 12 meses. Então, eu vou colocar na minha equação o número 12. Não se esqueça disso, senão vai dar errado a sua conta. Assim, montando a equação, vai ficar JA é igual a 1.250 vezes 2 vezes 12, tudo isso sobre 100. Simplificando, eu posso cortar os zeros, né, no 1.250 e do 100, vai ficar 125 e embaixo 10. Aí eu posso simplificar, por exemplo, o 2 com o 10. Então, divido 2 por 2, fica 1, divido 10 por 2, fica 5. 125 dá para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 fica 1, 125 dividido por 5 fica 25. Resumindo, então, o JA é igual a 25 vezes 12. JA é igual a 300. Então, os juros que ela conseguiu foi de R$ 300. Vamos ver agora da Bianca. Então, da Bianca é mais fácil ainda, porque está tudo em meses. Então, eu vou colocar JB é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital foi de R$ 900. A taxa foi de 4% ao mês, num tempo de 8 meses. Simplificando 900 com 100, vai ficar 9 vezes 4 vezes 8,
que é igual a R$ 288. Subtraindo os 288 dos 300, que foi os juros da Adriana, eu chego na resposta de 12. Então, a diferença dos juros obtidos foi de R$ 12. Gabarito, alternativa D. Vamos para a próxima. Uma janela possui a forma de um losango cujas diagonais medem Dzão igual a 50 centímetros, Dzinho 30 centímetros. Se a área da janela for preenchida por um vidro que custa R$ 58 o metro quadrado, o custo total com vidros para essa janela será de alternativa A, R$ 4,35, alternativa B, R$ 8,70, alternativa C, R$ 43,50 ou alternativa D, R$ 87. Dá uma pausa, tenta resolver que eu já volto. Beleza? Então, para você que não sabe o que é um losango, veja aí no desenho que o losango ele é muito parecido com o naipe de ouros do baralho. Então, o ouros no baralho é um losango. Para calcular a área do losango, nós vamos utilizar a seguinte equação. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Por que nós utilizamos essa equaçãozinha? Perceba que o losango ele tem a área exatamente a metade de um retângulo. Nessa segunda imagem fica claro que o losango tem a metade da área de um retângulo. Então, como você deve lembrar, para calcular a área de um retângulo e do quadrado, nós fazemos lado vezes lado. Como o losango é a metade, então nós fazemos diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A questão já facilita bastante a nossa vida, porque ela já dá qual que é a medida da diagonal maior e da diagonal menor. Mas tem um detalhe importante. As medidas elas estão em centímetros e o vidro ele é vendido por metro quadrado. Então, vamos primeiro alterar aí as medidas, né? Passar de centímetro para metro. 50 centímetros vai ficar 0,5 metros. E 30 centímetros vai ficar 0,3 metros. Então, preenchendo esses valores na fórmula, vai ficar assim. A área do losango é igual a 0,5 vezes 0,3 dividido por 2. Vai ficar no final que a área do losango é igual a 0,075. Aí é só multiplicar esse 0,075 pelo valor do metro quadrado, que é 58. 0,075 vezes 58 vai dar 4,35. Assim, o gabarito da nossa questão é a alternativa A. O preço da janela, aí, né, do vidro, para colocar essa janela é de R$ 4,35. Vamos então para a nossa última questão da prova. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta a quantidade de tempo correspondente a 49/192 de um dia. Alternativa A, 6 horas, 7 minutos e 30 segundos. Alternativa B, 6 horas, 10 minutos e 40 segundos. Alternativa C, 6 horas, 12 minutos e 50 segundos. E alternativa D, 6 horas e 15 minutos. Se quiser dar uma pausa, já eu volto para responder. Beleza, então essa questão é uma questão muito simples. Aí ela busca saber se o candidato sabe fazer a conversão de medidas. Não tem muito segredo, é só você passar um dia para segundos, dividir isso por 192, depois multiplicar por 49. E aí voltar novamente de segundos para horas. Para fazer isso, então a gente tem que primeiro pegar 24 horas, que tem um dia, e multiplicar por 60,
Então, cada hora tem 60 minutos. 24 horas tem 1.440 minutos. Agora, para descobrir quantos segundos são, é só multiplicar novamente por 60. Então, cada minuto tem 60 segundos. Então, 1.440 minutos tem 86.400 segundos. Agora que eu já descobri quantos segundos tem um dia, é só eu dividir isso daí por 192. 86.400 dividido por 192 vai dar 450 segundos. É só multiplicar esses 450 por 49, para mim descobrir qual é a quantidade de segundos que eu preciso. Então, 450 vezes 49 é igual a 22.050 segundos. Se a resposta fosse em segundos, então você colocaria 22.050. Mas aí ele vai querer que você converta novamente para horas, né? Horas e minutos. Como que a gente faz isso? No começo a gente multiplicou por 60, agora a gente divide por 60. Então, olha, 22.050 dividido por 60 vai dar 367 minutos. Mas essa conta não é uma conta exata, ela fica um resto de 30. Esse resto são os segundos que a gente não conseguiu dividir. Então, sobrou 30 segundos. Então, você sabe que na resposta vai ter 30 segundos no final. Só daí você já conseguiria acertar essa questão, que 30 segundos só tem na alternativa A. Mas para a gente confirmar, vamos continuar fazendo as contas. Então, sobraram 367 minutos. Em horas, quanto será que dá? Novamente, 367 dividido por 60. Vai dar 6, com o resto 7. Então, 6 horas e 7 minutos. Assim, nós chegamos no gabarito, que é a alternativa A. 49 de 192 partes de um dia é igual a 6 horas, 7 minutos e 30 segundos. Beleza? Então, pessoal, essa foi a correção da prova de matemática do concurso de analista de TI da CETEC Campinas. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.